Fala galera, professor Gilmar Júnior. Vamos falar agora sobre a nossa primeira aula da história de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade mega importante, não só na história do Rio de Janeiro, mas também ela tem um fator preponderante em toda a história do Brasil. Vamos entender um pouco mais o contexto da época que se levou à fundação de Petrópolis. Petrópolis se encontra no local chamado Serra da Estrela. E este local, pessoal, era de difícil acesso. Pelo fato de ser de difícil acesso, deixa eu anotar aqui para vocês, os portugueses não conseguiram chegar ali de imediato. Então a gente tem aqui um difícil acesso. Difícil acesso. Esse difícil acesso se dava muito precisamente por causa aqui, ó, de um enorme paredão montanhoso. Esse paredão montanhoso trazia, então, dificuldade de mobilidade, pessoas. Então, esse difícil acesso trazia para a gente aqui uma certa dificuldade de movimentação das tropas aí portuguesas. Vou anotar aqui para vocês, dificuldade de mobilidade. Vou colocar dificuldade de movimentação. Isso se deve ao fato, pessoas, do processo de interiorização. O interior do Brasil, nesta época, era bem complexo. Então, devido a esse processo de interiorização, era difícil. Portugal, quando chega ao Brasil, ele se localiza no litoral e não vai para as serras, não vai para o interior. Então, essa dificuldade de movimentação, a gente tem aqui, ó, o processo de interiorização. O interior era algo ainda desconhecido pelos portugueses, o que trazia essa certa dificuldade. Então a gente sabe que a interiorização nada mais é do que desbravar, né? Então você vai desbravar aquilo que é desconhecido. Ok, só que além disso, nós vamos ter um outro problema para conseguir encontrar aqui uma certa acessibilidade a essa Serra da Estrela, que seriam os índios nativos daquela região. Os índios nativos daquela região são chamados de coroados, eram agressivos, eles tinham certos enfrentamentos com os colonos, o que tornava então essa incursão de interiorização cada vez mais dificultosa, cada vez mais violenta. Então havia um perigo. Então a gente também tinha um outro problema, não só o problema geográfico do processo de interiorização, mas também os índiozinhos. Então aqui a gente tem os coroados. Esses coroados, vamos lembrar, que eles iam para o enfrentamento. E aí o enfrentamento trazia também, né, o problema para você conseguir acessar ali o interior. Esse enfrentamento, pessoal, é o mano a mano, tá? Eles iam de fato para o mano a mano. Eu quero que você entenda que nos 200 primeiros anos, mais ou menos, da colonização, esse território era praticamente desconhecido. Por que ele era praticamente desconhecido? Por causa que não havia interesse de Portugal de se expandir para o interior. Então é meio que isso aqui está acontecendo, ó. Aqui eu vou desenhar para você o que eu vou chamar aqui de Península Ibérica. A Península Ibérica, a gente vai ter Portugal. Aqui, galera, ó, aqui é o chifre da África, continente africano. Como eu estou com essa caneta aqui, o desenho não vai ficar perfeito, tá bom? Peço desculpas aí pelo meu desenho, mas é a fim de ilustrar e você ter uma melhor visão do que eu estou querendo explicar para vocês. Aqui é a ilha de Madagascar, tá tudo certinho ali, né? Beleza. E aqui, galera, ó, mais precisamente aqui assim, você vai ter o Brasil. Você vai ter o litoral brasileiro aqui, ó. Como é que ficou horroroso isso aqui? Pera aqui, porque tá horroroso isso aqui. Calma aí, deixa eu melhorar. Aqui você vai ter o litoral brasileiro, né? Que é o Brasil, que vai se alastrar até mais ou menos aqui embaixo, ó. Aqui é o litoral brasileiro. O que eu quero que você entenda é que essa região em vermelho aqui
é Portugal. E Portugal que vai fazer a nossa colonização aqui do nosso lado de Tordesilhas, né? Do lado aqui oeste de Tordesilhas. Então o que que acontece aqui, pessoas? Olha só. Portugal, ele sai daqui da Península Ibérica. Ele sai daqui da Península Ibérica e ele faz essa rota de circunnavegação, ou seja, ele quer navegar em volta do continente africano até chegar aqui às Índias. Essa é a meta de Portugal, tá bom? Chegar aqui às Índias. Deixa eu colocar um xizinho aqui de outra cor para ficar melhor. Calma aí. Então ele quer chegar aqui, ó, às Índias. Só que na expedição de Pedro Álvares Cabral, eu vou pegar aqui com o verde, tá, galera? Verde é o Cabral. Ele sai daqui e aí ele acaba se afastando do litoral africano e acaba parando aqui, ó, no sul da Bahia. Exatamente aqui assim, ó, no sul da Bahia. E aí descobre o Brasil. Essa é a historinha que você tem que entender. O que você tem que compreender logo de cara é que Portugal, ele não tem um interesse imediato. Não há um interesse imediato. Aqui é Brasil. Aqui é o continente africano. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui, ó. África. E aqui em cima, vamos chamar de Península Ibérica. Deixa eu trocar a cor, porque já usei o azul. Deixa eu ver uma cor aqui que eu ainda não usei. O verde foi, vou botar esse azul mais escuro aqui, ó. Aqui, ó, Península. Península Ibérica, pessoal, é porque é Espanha e Portugal, tá bom? Península Ibérica. Até aí de boa, né? O que eu quero que você entenda é que nesse processo não houve interesse de imediato. Por isso que quando a gente pega e fala aqui para você que o território era praticamente desconhecido dos portugueses nos primeiros 200 anos de colonização, aqui ó, nos primeiros 200 anos de colonização, é porque Portugal não teve um interesse imediato na colonização propriamente dita do Brasil. Ele não teve interesse ali de fato. Então quer dizer que não há esse interesse. E ir para o interior era muito custoso. Portugal, quando ele chega na expedição de Cabral, na expedição cabralina, Portugal, pessoas, fica no litoral. Portugal ele fica no litoral na expectativa de achar metais preciosos, mas ele não acha metais preciosos ali no litoral. Aqui, ó, ele fica no litoral. Deixa eu anotar aqui, ó, litoral. Ele se localiza lá, e lá ele fica, ele estabelece feitorias e vai fazer exploração de pau-brasil. Aí já é outra história, já não cai mais pra gente a partir daí. Então o que eu quero que você entenda é que, além do terreno, além da geografia, o processo de interiorização, de ir para o interior, ele vai demorar. Não vai ser um processo que vai ser rápido, né? Então você tem que compreender isso daí. Ele é um processo demorado. Ele é um processo no qual vai depender aí, no futuro, de Portugal descobrir ouro. O que tem que estar muito atrelado a essa situação, porque quando Portugal, de fato, descobre ouro, as primeiras jazidas de ouro em Minas Gerais, aí sim a gente vai até mudar a capital do Brasil. A capital do Brasil, que era Salvador, passa a ser o Rio de Janeiro pela proximidade com a zona mineradora. E com essa proximidade com a zona mineradora, escoava-se ouro, fazia a rota do ouro, né? Essa rota do ouro era para escoar esse ouro de uma forma muito mais fácil até o litoral, porque a gente tinha um processo aqui de exportação. Então o ouro não ficava, todo o ouro que você encontrar, que se encontrasse aqui, tinha que mandar para Portugal, para a metrópole. A gente tinha um tal do Pacto Colonial, no qual vai desenvolver essa exploração da colônia. E a gente era colônia. Então quer dizer que o português, quando ele achava ouro lá em Minas, ele tinha que transladar esse ouro até a praia, ok? O local mais próximo era o Rio de Janeiro, por isso que você troca a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, tá bom? E aí, nesse percurso, vai surgir o que a gente chama aí de Estrada Real, que é uma rede de caminhos que vão ser interligadas, passando aí, ligando vilarejos às zonas mineradoras, até chegar lá ao porto para desembocar esse ouro, pessoal. Voltando para o slide, seguindo aqui a nossa aula, temos aqui
a descoberta de ouro em Minas Gerais e o caminho novo que eu já expliquei aqui para vocês por alto, né? Quando se descobre ouro em Minas Gerais, a gente vai descobrir pelos bandeirantes paulistas. Nós tínhamos uma capitania muito importante chamada Capitania de São Vicente. A Capitania de São Vicente e a de Pernambuco foram as capitanias que deram certo, pessoas. Só que São Vicente, o sucesso dela foi temporário. Com o sucesso temporário de São Vicente, os vicentinos eles vão se dedicar ao bandeirantismo. Então eles vão se tornar bandeirantes com uma nova fonte de renda. Esses vicentinos a gente vai chamar de paulistas. São Vicente, São Paulo, certo? A gente vai chamar de paulistas. Esses vicentinos que vão se tornar aí bandeirantes, o que seria esse tal de bandeirantes? Eles vão procurar de tudo e um pouco. Mas o principal foco dessa galera é metais preciosos, é o ouro. Esse é o principal foco. E a gente vai achar ouro, pessoas, no eixo Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Esse é o eixo que vai ser encontrado o ouro. Fechou? Mas você não pode esquecer que todo ouro que é encontrado, ele tem que ser escoado. Esse ouro tem que ser escoado. E é por isso que a gente troca a capital. Então a gente vai ter agora um novo processo de mudança da capital. Aqui, ó, mudança da capital. Que era Salvador. E aí passou a ser o Rio de Janeiro, galera. Ok? Então aqui, ó, era Salvador. E agora a capital do Brasil, após a descoberta aqui das jazidas mineradoras, vai ser o Rio de Janeiro. E aqui você vai ter caminhos no Rio de Janeiro, interligado com Minas Gerais, que a gente vai chamar de Estrada Real, tá bom? Então, a abertura do Caminho Novo é de fato um meio para facilitar essas viagens até as vilas mineradoras, facilitar o acesso. O fato é, pessoas, que já havia, deixa eu marcar aqui para vocês, já havia um caminho antigo. Então vou colocar aqui, ó. Já havia um caminho antigo. Porém, muito dificultoso. O Caminho Novo, justamente, é para facilitar as viagens até as vilas mineradoras, tá bom? Então, é aquilo que eu falei, já havia aqui um caminho antigo, deixa eu apagar aqui que eu escrevi, que eu já vi que eu já coloquei aqui também, ó, beleza. Então, ó, já havia um outro caminho, um caminho antigo, porém mais longo e mais de difícil acesso, ok? Caminho Novo, na região onde se localiza Petrópolis, pessoas, fazia parte, né, de uma rede de caminhos que eu já te expliquei, que vai ser chamado de Estrada Real. O Caminho Novo vai ser construído, vai ser criado pelo Garcia Rodrigues Paz. Isso já é uma questão de prova, tem que ficar ligado nisso, ok? Vamos lá, vamos por slide para fazer as marcações aqui. Vamos lá. A Estrada Real, como eu falei para você, que é uma rede de caminhos, a Estrada Real não é o Caminho Novo. Ela vai ter a parte ali do Caminho Novo, que é na região onde se localiza hoje Petrópolis. Foi criado então por quem? Foi aberto por Garcia Rodrigues Paz, como eu te falei anteriormente. Qual o local geográfico onde se encontra Petrópolis? Serra da Mantiqueira? Podre. Serra das Araras? Não, podre. Morro dos Dois Irmãos? Também não. Serra da Estrela? Serra da Estrela. Então, nosso gabarito aqui é delta. Próxima questão diz o seguinte, pessoas. O difícil povoamento da região, hoje chamada de Petrópolis, deu-se por povoamento dos agressivos Tapuias de Paraguaçu. Pessoal, Tapuias de Paraguaçu é uma tribo indígena que se localizava principalmente no litoral baiano. Quem vai derrotar os Tapuias de Paraguaçu é o Mendiçá.
que não tem nada a ver com a nossa história aqui. Então, quando a gente falar sobre Petrópolis, não estamos falando sobre Tapuias de Paraguaçu. Estamos falando sobre a tribo dos Coroados. Os Coroados são aqueles que vão entrar em enfrentamento contra os colonos. Enfrentamento contra os colonos. Então não é Tapuia de Paraguaçu. Obviamente, essa assertiva está podre. Ela está errada. Então vou colocar um x aqui de podre e de errado. Dificuldade de acesso devido aos paredões montanhosos. Verdade. Então a gente vai ter uma dificuldade de acessibilidade. Essa dificuldade de acesso, deixa eu grifar aqui para você, ó. Essa dificuldade de acesso, a gente tem que lembrar, cara, que naquele tempo é mata fechada, né, velho? Então a gente tem que lembrar que temos um processo chamado, um processo de interiorização. O processo de interiorização, ele demora um pouco no Brasil. Ele não é de imediato. Processo de interiorização. Lembrando que quando Portugal chega ao Brasil, fica alocado no interior, no litoral. Então Portugal se instala no litoral. Aqui, ó, Portugal se instala no litoral. Só depois das descobertas de jazidas de ouro que vamos ter fortalecimento do processo de interiorização. Lembrando que o processo de interiorização não é também só por causa, né, da mineração. Então a gente tem aqui a ida do litoral para o interior como principal fator. Aqui, ó, interior. O principal fator, pessoal, é mineração, mas não é o único fator, tá bom? Então a gente tem aqui mineração. É o que faz Portugal se mexer. Temos a pecuária também, que vai fortalecer o processo de interiorização, as expedições militares. Tem uma penca de coisa aí. Não é só o ouro, tá, pessoas? Não é só o ouro aqui. Deixa eu anotar aqui, ouro. Aqui, ó. Não sei se vai ficar legal de amarelo. Acho que deve ter ficado horrível para você enxergar, mas tudo bem. É o ouro, tá bom? Ah, ficou horrível. Deixa eu apagar isso aqui, galera. Vou colocar em preto. Aqui, ó. Ouro. Beleza? Tranquilo. Principal fator, né? Então essa 2 aí tá correta. Vamos agora para 3. Confronto direto com os índios coroados. Verdade. Esse confronto direto com os índios coroados também era dificultoso. Então a 2 e a 3 estão corretas. A 1 ficou podre, porque não colocou coroado, colocou Tapuia de Paraguaçu e não é Petrópolis, então tá podre e gabarito é bravo. O processo de interiorização deu-se por diversos fatores, entre os quais destaca-se a mineração. Perfeito, a busca do ouro, né? O descobrimento de minas de ouro na região de Minas Gerais fez com que os bandeirantes paulistas migrassem rumo ao interior. Nesse tempo, foram abertos diversos caminhos. Um dos caminhos que cortavam Petrópolis era chamado de Caminho Novo, Caminho Velito, Rota do Ouro ou Avenida Mineira. Caminho Novo, né, pessoas? Como ele deixou bem claro pra gente que cortava Petrópolis, sabemos que é o Caminho Novo. Caminho Novo é um dos diversos caminhos, das diversas passagens que integravam uma rede de caminhos que você vai conhecer como Estrada Real. Estrada Real. Ok? Então, nosso gabarito aqui é alfa. A questão 4 já diz o seguinte: a abertura do Caminho Novo foi atribuída a quem? Quem é que abriu aí o Caminho Novo, pessoal? Dom Pedro II? Podre, né? Não foi. Bernardo Proença? Também não. Garcia Rodrigues Paz? Sim. O Keller também não. O gabarito aqui é Charlie. Questão 5. A rede de caminhos que facilitava o acesso das vilas às regiões mineradoras foi chamado de rede de caminho, não é Caminho Novo. Cuidado com a pegadinha, tá bom? Quando ele fala essa rede de caminhos, a gente vai marcar Estrada Real. Como eu já falei para vocês 70 vezes aqui na aula de hoje, tá?
Estrada Real, o gabarito é bravo. Agora a gente vai falar de uma outra figura importante também, que é o Bernardo Proença. Este cara vai criar a variante do Caminho Novo, um dos seus maiores feitos, né? A construção do Porto da Estrela, e vai facilitar muita coisa, o escoamento de ouro ali para o oceano, para mandar para a metrópole através do Pacto Colonial. Vamos para os slides entender um pouco mais como que funcionou a vida do Bernardo Proença, um importante fazendeiro da época. O Bernardo Proença, que era um fazendeiro, ele vai se destacar porque ele vai conseguir abrir aqui um novo caminho, uma nova subida da serra para uma antiga trilha de índios. Além disso, ele vai construir o Porto da Estrela no fundo da Baía da Guanabara, que é atualmente hoje, né, obviamente, a Praia de Mauá, ok? Ali você vai ter aqui as fundações aqui de importante vila e também o depósito e escoamento de mercadorias. Lembrando mais uma vez que esse processo de escoamento de mercadorias dependia muita coisa do oceano, porque era através do oceano que se mandava os produtos para Portugal. E Portugal era a nossa metrópole. Esse processo de tudo que você for produzido aqui, né? Deixa eu só melhorar aqui, foi. Esse processo do que produzir aqui, da extração de principalmente, né, metais preciosos e tal, é o que a gente conhece como Pacto Colonial. A gente pode chamar isso aqui de Pacto Colonial. Isso obrigava o colono a mandar uma porcentagem para fora, colonial, ou ainda exclusivo metropolitano. Isso significa que os colonos não poderiam jamais comercializar com outro país a não ser Portugal, ok? Porto da Estrela vai ser aqui então a variante do Caminho Novo, também conhecido como variante de Proença. Isso aqui já é questão de provas, tem que ficar esperto. Bernardo Proença, ele vai receber pelos seus grandes feitos, por suas grandes obras. Vou colocar aqui, ó, grandes obras. Ele vai receber aqui, ó, uma sesmaria lá, ó, no alto da serra. Vamos explicar um pouco melhor sobre isso. Eu tenho um processo de colonização que é o primeiro sistema administrativo do Brasil. Esse primeiro sistema administrativo, ele vai ser intitulado como capitanias hereditárias. Aqui, ó, capitanias hereditárias. Ficou feio aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui, ficou horroroso. Capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias eram terras que eram doadas a particulares que tinham a condição de sustentar essas terras. Então as capitanias hereditárias não era público, e sim privado. Só que olha só, imagine você ser um capitão donatário, que era o nome do cara que era possuidor de uma capitania hereditária. Vou desenhar aqui o litoral do Brasil, mais ou menos de novo aqui, ó, para você entender um pouco melhor. Vou desenhar um pouco mais rápido, tá, pessoas? Aqui, ó, vou desenhar um pouco mais rápido aqui o litoral do Brasil aqui. Beleza? O que foi feito aqui com o Brasil? Dividiu-se o Brasil aqui, ó, em 15 faixas de terras inicialmente. E sai dividindo o Brasil, sai fatiando o Brasil. Rapaz, isso aqui é muita terra. Você imagina um único homem tomar conta disso aqui tudo, ó. Disso aqui tudo. Era impossível. Não dava para ele fazer isso. Então o que ele fazia? As terras as quais ele não estava aproveitando, né, que eram bastante, por sinal, porque era muita terra, ele fazia aqui uma doação para alguém menor.
essa doação para alguém menor que ele é o sesmero. Ele ganhava essa terra e, em troca, ele tinha que produzir e cultivar, né? Obviamente. Ele tinha que tomar conta dessa terra. Produção aqui, ó. Tinha que estar atrelada a essa produção. Então, o sesmero, ele recebia a terra do capitão donatário. E o Bernardo Proença, por esses grandes feitos aqui, de abrir uma nova subida da serra, criar a variante de Proença, o Porto da Estrela, tudo isso aqui, né, que facilitou muita coisa, pessoal. O escoamento dessas mercadorias através do oceano para quem? Para a metrópole. Ele vai receber como um prêmio, como uma, digamos, uma homenagem, algo assim, né, a Sesmaria, um pedaço de terra. Esse pedaço de terra fica justamente lá no alto da serra. Ok? Essa situação aqui tem muito a ver com Petrópolis. Por quê? Essa Sesmaria de Bernardo Proença abrange hoje, tá? Uma boa parte do que é Petrópolis. Então, Petrópolis inicialmente está se desenhando. Ainda não tem Petrópolis, tá, pessoas? Ainda não há ali a fundação. Mas está se desenhando para acontecer. Fechou? Algumas homenagens que nós temos do Bernardo Proença em Petrópolis é o monumento próximo à estação do transbordo lá da Imperatriz, o nome da rua do bairro Itamaraty, Bernardo Proença, e também o nome de um conjunto habitacional em Correias. Você vai ter algumas homenagens a esse homem que vai ter uma forte história com Petrópolis. Se falar variante do Caminho Novo, variante de Proença, você já sabe que é o Bernardo Proença. Fundação aqui, ó, criação da construção do Porto da Estrela, onde escoava mercadorias, facilitou o processo de escoação aqui através da Baía de Guanabara. Através do oceano, você vai mandar isso para a metrópole, você vai mandar isso para Portugal. Conhecida como variante do Caminho Novo, o Porto da Estrela foi construído por quem, galera? Foi construído por Bernardo Proença. Nosso gabarito, então, é bravo. As primeiras Sesmarias, pessoas, começaram a ser distribuídas, né, ali a partir de 1686. Mas, ó, não vai esquecer, essas Sesmarias, lembra do Bernardo Proença, acabei de falar? Apenas para pessoas de destaque. Essas pessoas de destaque, elas tinham que ter condição de sustentar a terra, né, galera? Então tinha que ter condições aqui. Condições financeiras. Condições financeiras. Até porque, se não houvesse condições financeiras, como é que ele iria conseguir sustentar a terra, que já é uma grande extensão de terra, né? Então, as pessoas de destaque precisavam, de fato, ter condição ali, ó, din-din, money, aqui, ó, tinha que ter verba, tá bom? Inicialmente, a gente não vai ter desenvolvimento e atividade econômica. Por que a gente não vai ter desenvolvimento, né? E também a questão da atividade econômica, o comércio em si. Porque a gente tem a dificuldade de subir a serra, como eu já falei para vocês, e o índio coroado. Só que não é somente isso. Lembrando que a região de Petrópolis começa a entrar no mapa após o processo de mineração. Então quer dizer que não havia atrativo. Não havia atrativo na região. Ok? Então, se não há atrativo e a gente tem a dificuldade com a geografia e também com os habitantes, que seriam, no caso, os índios coroados, a gente ainda tem o problema do processo de interiorização que estavam surgindo, tá bom? Então esse processo de interiorização é você sair lá do litoral rumo ao interior. Então não tem esse interesse de imediato, tá bom? Região passa a se desenvolver quando? Essa região onde está abarcado Petrópolis, ela começa a ter um certo desenvolvimento a partir do momento que a gente tem aqui, no primeiro plano, a abertura do Caminho Novo. Por quê? A abertura do Caminho Novo vai facilitar o acesso. Então aqui, ó, com a abertura do Caminho Novo, vamos ter aqui uma facilitação do acesso. Além disso, a gente tem aqui a concessão
de novas glebas. Novas glebas, novas terras, novas sesmarias, mais pessoas morando, habitando. Então você, obviamente, vai trazer movimentação. Então vamos lá. Petrópolis. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui, peguei. Depois que Petrópolis é fundado, né, tudo certinho, a gente já tem lá, né, fazendas importantes, inclusive atividade industrial. Eu quero que você entenda, quando a gente falar sobre a história de Petrópolis, sobre duas importantes fazendas. A primeira fazenda é a do Padre Correia. É esta fazenda que Dom Pedro I fica encantado. A segunda fazenda já é a própria fazenda comprada por Dom Pedro, que aí é a fazenda do Córrego Seco. Então, quando Petrópolis foi fundada 130 anos depois, então olha quanto tempo passou, pessoas, até chegar a algum desenvolvimento. Aí a gente já tem fazendas e atividade industrial. Destaque, sempre que falar em fazenda, destaque para a fazenda do Padre Correia e também a do Córrego Seco. A história de Petrópolis está marcada por diversos personagens importantes da época e suas fazendas. No que se refere às fazendas, as de maior destaque são Fazenda do Padre Correia, perfeito, e Fazenda do Córrego Seco. Pô, de cara, né? De cara o gabarito é alfa. Vamos agora falar sobre a Fazenda do Padre Correia, uma das fazendas mais icônicas de Petrópolis. Essa fazenda, pessoas, é a fazenda que vai convencer ali, obviamente, né, vai fazer o Dom Pedro I se apaixonar por aquela região, na qual ele buscava ali um pouco de sossego e principalmente o clima, devido ser mais ameno do que no Rio de Janeiro, fugindo um pouco do calor, né? Dom Pedro recebia muitas visitas da Europa, essas pessoas não estavam adaptadas, acostumadas com o calor, e aí numa viagem, passando por ali, pela fazenda de Padre Correia, ele pernoitou lá, dormiu lá, ele se apaixonou por aquilo, e ele falou assim, brother, eu quero algo aqui também. A gente vai entender como que vai funcionar esse processo todo da fazenda mais icônica de Petrópolis do Padre Correia. Antônio Tomás de Aquino Correia, este cara é o famoso Padre Correia. Dono da fazenda, né, galera? Ele vai ter a propriedade aqui, ó, mais progressiva da variante do Caminho Novo. Então a gente tem aqui uma das mais importantes fazendas da região. Essa fazenda, pessoas, ela era imensa, características dela aqui. Dom Pedro era apaixonado por ela. Uma varanda de frente imponente. E aqui eu quero que você entenda que pode ser questão de prova. Nesta fazenda a gente tinha aqui a capela consagrada a Nossa Senhora do Amor Divino. Então você tem que lembrar que a capela que existia nesta fazenda, ela era consagrada a Nossa Senhora do Amor Divino. Não esqueça isso, hein? Isso aqui é importante. Essa fazenda, então, é um dos mais antigos e valiosos conjuntos arquitetônicos petropolitanos. Principal atividade da fazenda. Padre Correia fazia algumas outras atividades. Eu estou falando aqui das principais, tá? Aqui são as principais. No caso, Emílio. E também fazia fabricação de ferraduras. Mas também trabalhava com outras coisas, como cravos, figos, jabuticabas, uvas, pêssegos, marmelos, maçãs, entre outros, ok? Agora isso aqui é importante. O Padre Correia, ele utilizava, pessoas, só pegar minha caneta aqui, galera, ele utilizava a mão de obra escrava. Se a banca falar que ele não utilizava, tá mentindo, tá bom? Então ele utilizava a mão de obra escrava, ok? Não vai bisonhar. Em 1824, vai ter aqui o falecimento do Padre Correia, e quem vai herdar a fazenda vai ser a sua irmã, a dona Arcângela Joaquina da Silva, ela que vai herdar a fazenda. A fazenda de maior destaque na variante do Caminho Novo fora Fazenda Vale Imperial, nenhum momento falamos sobre ela aqui. Fazenda do Padre Correia, perfeita. Perfeita questão. Gabarito é bravo. Dom Pedro I, então, vai pernoitar nesta fazenda e nas suas andanças, na qual ele vai se encantar pela exuberância da fazenda e principalmente pelo clima, um clima mais ameno do que aqui na região central do Rio de Janeiro. Acontece que ele
vai acabar utilizando essa fazenda pelo uso próprio e também com o objetivo de melhorar aí o tratamento, aí, a saúde da sua filha, que ficou muito de boa lá devido a questões respiratórias. Então ela melhorou muito, teve um grande avanço ali, pernoitando, dormindo, passando um tempo nesta fazenda, pessoas. Mas a comitiva que Dom Pedro levava sempre para a fazenda do Padre Correia era uma comitiva de no mínimo 50 pessoas. E zoneavam tudo, sujava tudo, aloprava uma bagunceira total, o que incomodava a herdeira, a Dona Arcângela lá, irmã do Padre Correia. E aí a segunda esposa de Dom Pedro, a Dona Amélia, o que ela faz? Sugere ao Dom Pedro, olha o Pedro, compra esse trem aí, velho. Compra aí porque vai ficar melhor pra gente, a gente vai ter a propriedade, vai ser muito mais fácil. Só que a Dona Arcângela ela não concorda com a venda devido às questões familiares, da herança que veio do seu irmão, né? É uma fazenda muito sentimentalmente apegada, é uma fazenda na qual tem uma história muito importante dentro da família do Padre Correia. E ela não aceita isso, mas ela indica a Dom Pedro uma outra fazenda que estava vendendo, e aí surge também o modelo da fazenda de Córrego Seco. E com o pernoite, então, de Dom Pedro I na fazenda do Padre Correia, ele fica encantado, né, pessoas, com a exuberância, com a imponência da fazenda, o tamanho também, mas principalmente com o clima ameno. Esse clima, já falei para vocês, que ele é marcado por uma fuga do calor da região central. Então estão buscando aqui uma propriedade de verão para fugir do calor. Esse é o interesse de Dom Pedro I. Propriedade de verão. Como o verão a gente tem temperaturas mais altas, ele precisava que a propriedade ficasse num local onde o clima fosse mais ameno. Então o clima foi um fator decisivo. Mas esse clima não era só para fugir do verão também, mas a gente sabe que esse clima vai ajudar muita coisa, pessoal, muita coisa na saúde de sua filha. Saúde de sua filha. Ok? Só que ele vai utilizar aqui, ó, a fazenda e também para tratamento de sua filha, a princesa Dona Paula Mariana. Essas visitas que ficaram recorrentes à fazenda do Padre Correia, tinha no mínimo 50 pessoas aí a comitiva, cara. A comitiva imperial era muito grande. Trazendo então, ó, muita bagunça, sujeira, transtorno, problemas, né? Aquela visita indesejada, mas não pode aloprar porque é Dom Pedro. E aí a Dona Arcângela começa a se sentir incomodada. A segunda esposa de Dom Pedro, que é a Dona Amélia, ela vai perceber esse incômodo da Dona Arcângela e sugere que o imperador compre a fazenda. Só que a Dona Arcângela não vai aceitar, pessoas. Dona Arcângela não aceita. Essa fazenda, ela tem laços familiares muito fortes. Ela é de herança do Padre Correia. Então ela não vai aceitar por essas questões. Porém, ela vai indicar a Dom Pedro uma fazenda que estava à venda. E a fazenda que estava à venda é justamente uma outra fazenda muito importante na história de Petrópolis, que é a fazenda do Córrego Seco. Esta fazenda do Córrego Seco, ela pertencia ao sargento-mor José Vieira Afonso, que vai fazer a venda para Dom Pedro. Ao pernoitar na fazenda do Padre Correia, Dom Pedro I se encantou de imediato. É correto afirmar: o clima da região não era favorável ao imperador? Não, pelo contrário, o clima foi um dos fatores mais importantes, né? Quando falar em clima dessa fazenda, você vai ter que lembrar da fuga do verão, fuga do calor do verão, e utilizado como um tratamento para sua filha. Então não, o clima foi atrativo, muita coisa atrativo. A comitiva imperial era modesta e pouco numerosa. Não, pelo contrário, ela não era nada modesta nem pouco numerosa, era gigantesca e trazendo diversos transtornos ali para Dona Arcângela, a herdeira. Por indicação do Padre Correia, Dom Pedro I comprou a fazenda do Córrego Seco. Não foi indicação do Padre Correia. A essa altura do campeonato, o Padre Correia já estava em outro local. A gente teve a indicação da Dona Arcângela, irmã do Padre Correia, que herdou a fazenda. Então, Bravo Podre e Charlie Podre. Sobrou Delta. O clima ameno, clima bom, era favorável à saúde de sua filha? Perfeito. Perfeito. Favorável à saúde, na qual ele utilizou
como forma de tratamento. Então também foi um dos atrativos para que ele se apaixonasse por aquele local. Gabarito é delta. Dom Pedro I, então, pessoas, vai conseguir fechar negócio com o Sargento Mor, vai comprar a fazenda. Só que além disso, ele vai comprar outras propriedades ao redor, no alto da serra, ali em Quintandinha e no Retiro. Ele vai aumentar essa propriedade muita coisa. E aí, em 1822, a gente vai ter aqui a construção do Palácio de Verão. O que acontece é o seguinte: esse Palácio de Verão ele é construído com um único objetivo aqui importantíssimo, né? Qual seria esse objetivo importantíssimo? Seria, no caso, receber as visitas da Europa que não estavam habituadas com esse calor intenso que faz aqui na região central do Rio de Janeiro. A Fazenda do Córrego Seco, então, vai trocar de nome. Ele vai trocar esse nome por Fazenda Concórdia. Então, repare que a Fazenda Concórdia ela é derivada da Fazenda do Córrego Seco. Começa com o Córrego Seco, mas ele troca o nome para Fazenda Concórdia, tá bom? E aí ele vai criar um projeto também, pessoas, que é a construção de um palácio, né? Tem que chamar atenção, afinal ele é o imperador, esse Palácio da Concórdia, que vai ser projetado pelo arquiteto Pedro José Pizerati e também pelo engenheiro inglês Pierre Toulouse, ok? Então isso aqui são coisas importantes que você não pode bisonhar. O que eu quero que você entenda é que, deixa eu destacar aqui, ó, o Palácio da Concórdia foi apenas um projeto. Não confunda Palácio da Concórdia com a Fazenda, hein? Não vai bisonhar, hein? Não vai bisonhar. O Palácio da Concórdia, da Concórdia é uma obra, é uma construção, de fato, de um palácio. Essa obra não é realizada porque Dom Pedro ele vai ter que abdicar o trono. A construção do Palácio de Verão tinha como um dos objetivos receber visitas não habituadas com o calor tropical. Verdade. Principalmente as visitas aqui, ó, da Europa. Então a gente tinha aqui, né, essa situação. O gabarito é certo, vamos para 11. Após a compra da Fazenda do Córrego Seco pelo imperador, o nome do local foi rebatizado para o quê? Fazenda do Imperador? Não, podre. Fazenda da Concórdia, né? O gabarito aqui é bravo. Tranquilinha também, nada demais. Mais uma questão que diz o seguinte: quem projetou o Palácio da Concórdia? Foi o Dom Pedro I? Não, podre. Dom Pedro II? Podre. Ele quer saber quem projetou. Arquiteto real Pedro José Pizerati somente? Somente não, ele estava no bolo. Mas a gente também tinha aqui o francês Pierre Toulouse, aqui o engenheiro. Então o gabarito é Pedro José Pizerati e também o francês Pierre Toulouse. Aqui gabarito é delta, criatura de Deus. Vamos para 13, que diz o seguinte: sobre o Palácio da Concórdia, pode-se afirmar que a obra foi concluída em pouco mais de 5 anos. Em nenhum momento nós falamos sobre isso, de 5 anos. E também a obra nem sequer foi concluída, porque Dom Pedro teve que abdicar o trono. Foi uma das obras mais importantes em Petrópolis, não porque o Palácio da Concórdia ficou no papel. Após a construção, Dom Pedro I foi para Portugal. Não é após a construção, não houve construção. Não chegou a ser construída por causa da instabilidade política, fazendo com que Dom Pedro abdicasse o trono? Perfeitamente. É o nosso gabarito. O gabarito aqui só pode ser delta. Com a abdicação de Dom Pedro I e a sua morte, quem vai assumir, quem vai herdar essas terras vai ser Dom Pedro II. Ele vai ser o herdeiro. Só que essas terras vão passar por diversos tipos de arrendamento até chegar uma figura, até chegar na mão do Paulo Barbosa da Silva, que vai ser o mordomo da Casa Imperial. Gente, o Paulo Barbosa da Silva, o mordomo da Casa Imperial, ele vai voltar lá naquele projeto antigo de Dom Pedro I de fazer a construção do Palácio de Verão no alto da Serra da Estrela. Vindo para os slides, então, o Dom Pedro II é quem vai herdar as terras, né, de seu pai, porque primeiro ele abdica, tem que voltar, né, e depois tem a sua morte, e aí ele vai ser o herdeiro. Só que essas terras vão passar por diversos arrendamentos, até que o Paulo Barbosa da Silva, grava esse nome que é importante, o mordomo da Casa Imperial, vai retomar os planos lá do Dom Pedro I, do Pedrão, lembra? Qual é o plano do Pedrão? Aquele projeto que não saiu do papel, aquela obra que não saiu do papel devido à sua abdicação. Então, construir o Palácio de Verão no alto da Serra da Estrela. E isso agora era bem possível de acontecer, porque o Brasil passava por uma economia muito forte naquele momento. Temos alguns fatores importantes a se falar dessa economia. Um desses exemplos que eu posso te passar é o afastamento dos ingleses da economia brasileira. Galera,
A Inglaterra, enquanto ela estava dominando a economia brasileira, a gente teve um processo chamado de britanização da economia. O que seria a britanização da economia? Nada mais era do que diversos produtos ingleses sendo enxurrados aqui, galera. Então, vários produtos ingleses enxurrados aqui na economia brasileira, na qual sufocava o industrial brasileiro, ou o industrial que era daqui, que era nativo. Então, os produtos ingleses dominavam o mercado. Com o afastamento da Inglaterra desse ponto de vista, vai sobrar espaço para que os produtos brasileiros, e produtos brasileiros, estamos falando de indústria, de desenvolvimento, ok? Vai se sobressair, é um dos fatores. Além disso, a gente pode falar da proibição do tráfico negreiro. Proibição do tráfico negreiro, você pode estar imaginando, Gilmar, mas o que isso interfere? Galera, se houve uma proibição, não pode mais comprar escravo. Lembrando que essa proibição, pessoas, ela vai acontecer em 1850, de forma legal, então legalmente dentro da lei, né? Só que ela vai durar mais 5 anos. Então, se ela dura mais 5 anos, o tráfico negreiro ele vai perdurar no Brasil até 1855. Agora, em 1855, o que nós vamos ter aqui é o contrabando. Então, são 5 anos de contrabando logo após aí, né? Contrabando, logo após a proibição. O que eu quero que você entenda é o seguinte: esse dinheiro que era investido aqui no tráfico negreiro, na compra de escravos negros africanos, esse dinheiro vai acumular, porque não pode mais comprar. Então, esse capital acumulado, ele acaba tendo uma outra saída. E essa saída, basicamente, é a indústria, que vai trazer desenvolvimento e urbanização, tá bom? Então, quer dizer que a proibição do tráfico negreiro vai fazer com que, de fato, ajude a economia. A economia que eu falo é a economia urbana, e não aquela economia patriarcal voltada para o mercado do açúcar, voltado para a mineração, voltado para o pau-brasil, lá do início da nossa colônia. Então, quer dizer que agora a gente vai ter um processo de industrialização. Então, as manufaturas vão poder reaparecer. Durante um tempo no Brasil, pelo alvará de 1785 da Dona Maria Louca, a gente não poderia ter manufaturas no Brasil. Era proibido. E isso só vai ser extinto com o Dom João VI, no período joanino, chegando aqui ao Brasil em 1808. Então, repare que a indústria ainda está encaminhando no Brasil, está engateando, melhor falando. Quer dizer que a proibição do tráfico negreiro ela vai dar um gás na indústria, porque o empresário, vamos colocar aqui, o fazendeiro, melhor falando, que estava lá, né, no plantio, ele não vai poder mais comprar a sua principal mão de obra, que é a mão de obra escrava africana. Esse dinheiro vai sobrar na mão dele. O que ele faz? Então ele começa a fazer os seus próprios investimentos, tá bom? Voltando aqui para o slide, a gente tem aqui o auge do café também, que vai contribuir para a economia, para a fortificação da economia. O mordomo Paulo Barbosa da Silva, gente, quando eu falo mordomo, não vai me pensar aqui um mordomo de fato, né? Ele é como se fosse aqui um chefe da Casa Civil hoje. É quem vai organizar tudo. Mal comparando, tá, gente? Estou fazendo aqui uma analogia, mal comparando aqui a espécie da época, tá bom? Então mandou o engenheiro alemão, surge agora então um cara muito importante que é o Keller. Então ele chama o Júlio Frederico Keller, que esse cara, pessoas, ele é um engenheiro alemão, então ele é germânico, fechou? E ele vai construir, isso aqui pode cair na tua prova, fica ligado, a estrada normal da Serra da Estrela. Ele faz a construção da estrada normal da Serra da Estrela. Gilmar, por que ele vai fazer isso? Porque o outro caminho não tinha largura suficiente para ter acesso de carruagem. Ok? Então, para tornar possível chegar
ao Córrego Seco, a fazenda do Córrego Seco, que a gente falou lá de Dom Pedro I, lembra? Para chegar àquela terra, através de carruagem, o Keller, ele vai abrir o quê? Ele vai abrir a estrada normal da Serra da Estrela, para dar viabilidade. Então, a estrada normal da Serra da Estrela, ela é um importante fator para ter acessibilidade. Acessibilidade. Trazer acesso. Gilmar, acesso a quem? Uai, acesso à fazenda do Córrego Seco. Fazenda Concórdia, lembra? Do Córrego Seco. Tá aí, pessoas. O Caminho Novo, ele passava apenas tropas e apenas o quê? Tropas de mulas. Apenas isso. As carruagens tinham muita dificuldade de passar, fazendo então a estrada normal. Então, só fazendo aqui uma linha do tempo para você, nós temos aqui a linha do tempo, certo? Deixa eu fazer uma linha gigante aqui, ó. Então tínhamos já um caminho, né? Uma trilha deixada lá pelos índiozinhos. Então já tinha um caminho velho aqui, de difícil acesso, inclusive para tropas de mulas e tal. Em seguida, cria-se então o Caminho Novo. Logo após o Caminho Novo, a gente vai ter a variante do Caminho Novo. Aqui, ó, variante do Caminho Novo. E agora, pessoas, a gente está chegando aqui a mais um desenvolvimento, mais uma obra importante, que é a estrada normal. Da Serra da Estrela. Repare, galera, que esse desenvolvimento ele vai surgir devido à acessibilidade. Se você traz acesso, se vira um caminho importante, você traz acesso, você vai trazer desenvolvimento, o que vai fazer aquela região toda ali a começar a atender, né, a prosperar. Isso é muito importante, você entender isso, tem que entender essa parte, para você não bugar lá no dia da prova. A retomada da construção do Palácio de Verão no alto da Serra da Estrela só veio acontecer com Dom Pedro II? Não. Mordomo Imperial Paulo Barbosa da Silva. É esse cara aqui. Ele que vai retomar o projeto de Dom Pedro I. Fechou? O gabarito aí é bravo. Mais uma questão, pessoas. Uma das principais obras de infraestrutura foi a construção da estrada normal da Serra da Estrela. O objetivo era de tornar possível o acesso de carruagens à fazenda do Córrego Seco. Vimos isso agora há pouco, né? A mando do mordomo da Casa Imperial, a construção foi feita por Bernardo Proença, negativo, né? A gente está falando aqui do engenheiro alemão. Padre Correia, não, ele já tinha empacotado há muito tempo. Júlio Frederico Keller, esse é o cara. Tá aqui, ó, o nosso gabarito. Só pode ser Charlie. Ainda sobre o Paulo Barbosa e o Keller, eles vão elaborar um plano para fundar o que eles vão chamar de Povoação Palácio de Petrópolis. Essa povoação, como o próprio nome fala, vai compreender doar terras a colonos livres. Esses colonos livres vão ter que povoar essa terra e trabalhar na terra, principalmente com a produção agrícola. Surge assim, então, inicia-se o nascimento de Petrópolis com um grande feito, com uma grande marca para a época. Por quê? Se estamos doando terras a colonos livres, olha essa palavra que é importante, o nascimento de Petrópolis é fundamentado na substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. E isso é muito importante para a época. Então, Paulo Barbosa, junto com Keller, criando o projeto de povoar aquela região, eles vão distribuir, né, terras para colonos que são livres. E a gente vai ter essa substituição da mão de obra escrava para uma mão de obra livre. Olha que coisa top, cara. Petrópolis começa a nascer sendo fundamentada nesse processo de erradicar a escravidão. Isso é muito importante.
Um dos ícones da história de Petrópolis é Keller. Sobre o mesmo, é incorreto, pessoas. A gente quer a errada, tá bom? Era um engenheiro alemão? Perfeito, está certo, mas ele quer a podre, então não é o Gaba. Junto com Paulo Barbosa, elaborou um plano para fundar o que chamou de Povoação Palácio de Petrópolis. Perfeitamente. Vai ser marcado pela substituição, né, do trabalho escravo para o colono livre. Letra C. Seu plano de povoação Palácio de Petrópolis era a doação de terras? Sim, perfeito. A colono livres? Perfeito, galera. Certo. Sobrou delta, né? Era a favor da mão de obra escrava? Claro que não. Claro que não. O gabarito aqui é delta, pessoas. Vou até aparecer aqui para vocês. Olha só, quando falar em Keller e Paulo Barbosa, você vai ter que lembrar que esses caras fizeram o nascimento ali, o início ali, né? A origem de Petrópolis sendo fundamentada na troca da mão de obra da escrava para mão de obra livre. Então a gente não pode falar que Keller era a favor da escravidão. A gente não pode falar que o mordomo da Casa Imperial era a favor da escravidão. Diferentemente lá atrás do Padre Correia, que utilizava de mão de obra escrava. É diferente. O Padre Correia é uma coisa, o Keller seria outra. Então não vai bisonhar nisso.